No quadro 4 Chakwe de hoje, vamos trazer o arquiteto José Luiz Ronconi, popular Zé, residente em Caravaggio, e tem um papel importantíssimo, que além de arquiteto, ele é fotógrafo. Mas hoje vamos tratar somente de arquitetura. Num próximo programa, vamos trazê-lo para falar sobre também fotografia. E sobre arquitetura, no resgate da cultura italiana, não é só o linguístico, não é só a gastronomia, são vários segmentos da nossa identidade cultural que precisa ser resgatado e inserido. E o José Luiz Ronconi, o arquiteto, juntamente com a sua esposa Rita, que também é arquiteta, tem desenvolvido vários projetos no setor privado, setor público e também particular, como esse ambiente que estamos hoje. Então vamos bater um papo com o Zé Ronconi, saber um pouquinho sobre arquitetura em todos os segmentos da nossa sociedade. Como eu falei, privado, público e particular. Com a nossa intimidade, José Luiz Ronconi, mais conhecido por Zé, o arquiteto Zé, o fotógrafo Zé, que também participa muito do nosso movimento cultural aqui de Nova Veneza e da região. Zé, qual é a importância da arquitetura nesse contexto de resgate histórico da nossa identidade cultural? Buonasera a tutti che ci ascoltano e che assistem essa live belíssima, esse belíssimo trabalho, Nicola, que tu estás fazendo por Nova Veneza. Acho que é um momento muito importante da cultura de Nova Veneza, essa iniciativa, nesse momento de pandemia, nesse momento tão difícil, né, que a gente está vivendo. Esse tipo de iniciativa só vem trazer alegria e ainda mais um tema bastante importante, né, para a nossa cultura, que é a cultura vêneta, a cultura italiana no município de Nova Veneza. Queria agradecer aí também as pessoas que estão colaborando contigo, o San Siro, esse belíssimo ambiente aí da Caseira Bergamasca. Parabéns aí a todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho. Bom, a arquitetura para a cultura italiana, ela tem uma importância muito especial, né? Podemos mencionar a arquitetura italiana em nível mundial, ela é destaque e sempre foi um dos grandes baluartes da Península Itálica. E Nova Veneza não é diferente. Os italianos, quando vieram para cá, trouxeram essa cultura, essa arte, né? O trabalho com a pedra, o trabalho com a madeira que eles encontraram aqui em abundância, que é muito significativo também. Enfim, uma série de trabalhos artesanais que vieram na bagagem dos nossos imigrantes, dos nossos antepassados. Então, hoje em Nova Veneza, o que a gente percebe, e a gente tem feito esse trabalho, é esse resgate no sentido de manter vivas essas memórias dos nossos antepassados, a maneira como eles construíram. Claro que com uma certa adaptação às tecnologias, à modernidade, nem tudo é possível reviver o passado. Essa nostalgia, a gente tem que ter muita noção, muita capacidade de entender que os tempos mudam, então se adaptam. Mas as memórias em si é importante se manter, é importante se preservar. E na arquitetura é um campo muito interessante para se fazer isso, né? Esse resgate das técnicas, dos detalhes, da maneira como os espaços eram ocupados, da maneira como isso se traduz hoje, né, modernamente, as famílias, o convívio, enfim, é toda uma série de características dos italianos que em Nova Veneza a gente registra através das memórias, através dos resquícios do passado, trazendo para uma arquitetura moderna, mas com essa qualidade, essa característica que é muito forte aqui em Nova Veneza, Nicola. Acho que a tua pergunta é muito sensível, muito importante. É preciso falar sobre isso e é preciso preservar. Zé, quais as obras mais importantes que você fez, tanto pública como particular? Nas obras que a gente tem feito aí, são várias obras públicas, afinal, eu e minha esposa, a Rita, são quase 30 anos de trabalho em Nova Veneza, né? Fomos os pioneiros como arquitetos a instalar um estúdio de arquitetura em Nova Veneza.
Nós temos várias obras que se destacam aí, públicas e privadas, como tu comentasse muito bem. Mas assim, eu quero dar um destaque para algumas obras públicas que acho que onde a gente conseguiu manifestar de maneira mais forte, mais enfática essas características da arquitetura italiana. Lá atrás a gente começou já com o pórtico de entrada da cidade de Nova Veneza, que com suas linhas puras, linhas de uma arquitetura mais clássica, né, com os arcos, com as colunas e tudo mais, porém utilizando um elemento que é muito característico de Nova Veneza, né, quase que exclusivo aqui da nossa região, que é o trabalho em pedra, né, a taipa de pedra, a pedra basalto, que os nossos imigrantes italianos encontraram muito fartamente aqui, que deu origem inclusive às casas de pedra, que é hoje tombado monumento nacional, né, considerado. Então, assim, o pórtico, onde a gente trouxe essas características, né? Nós temos 2 pórticos que são projetos nossos na cidade, o pórtico de Caravaggio também. Só que no pórtico de Caravaggio uma outra característica a gente trouxe mais, que é uma identificação com o distrito de Caravaggio, né? Da parte da metal mecânica e tal. No Caravaggio também um destaque é a cúpula do santuário, que eu acho que também tem essa característica do metal, mas também busca um pouco na Itália, né, essa característica das cúpulas, das iluminações, da luz vertical que vem, que ilumina os altares e tal. Temos a Rua Coberta, que é um trabalho que a gente entregou no ano passado. Na Rua Coberta a gente percebe uma característica bem forte dos rebuscados, né, presença muito forte do ferro trabalhado, aqueles detalhes florais, aquela coisa que na Itália a gente vê com tanta evidência, né? Então ele trouxe também essa linguagem da Rua Coberta. O espaço da gôndola, né? Na época, em 2006, um projeto que a gente desenvolveu, uma adaptação, na verdade, de um espaço que já existia na praça, mas que era subutilizado. Então surgiu a ideia de se criar esse espaço da gôndola, né? Um espaço que, apesar de restrito, mas ele soube acomodar a gôndola com toda a dignidade que ela merece, com toda a história que na Itália temos, né, as gôndolas lá. E por último agora uma obra que está sendo entregue, acho que já por esses dias aí está sendo inaugurada, que é a ponte que liga o Jardim Florença, aqui, um bairro da cidade. Então uma obra que a gente vê até com um espírito bastante humanitário, porque é um bairro que tem algumas necessidades e que merecia um olhar mais carinhoso. Então, por parte da prefeitura e tudo mais uma obra que nós fomos contratados para executar e favoreceu aí, trouxe para a comunidade, na verdade, uma mobilidade, né, um conforto que era bastante necessário. Ok, Zé. Obrigado ao Zé Ronconi, José Luiz Ronconi. Vou repetir, a nossa intimidade, Zé é muito conhecido por Zé mesmo, né? José Luiz muito conhecido por Zé. É muito interessante a sua explanação, a sua contribuição para a nossa live cultural BMNT. E nós aguardamos numa próxima live também nós falamos um pouquinho sobre fotografia, porque tens um trabalho muito interessante e não só para o dia a dia, o hoje, mas será um marco histórico também, eu acho, para o futuro, esses registros com essa ótica de quem entende de fotografia. Grazie, alla prossima. Obrigado, Nicola, pela oportunidade, obrigado a vocês que participam dessa live. Eu queria deixar uma última mensagem. Nicola falou sobre as fotografias, né? Uma mensagem no sentido da memória, né? O que significa memória? Essas lives que o Nicola está promovendo buscam esse resgate e essa manutenção da memória. Nós, com a arquitetura e também com a fotografia, também fazemos esse trabalho de resgate da memória. Tem um ditado que diz assim: conservar a memória é precaver-se da obsolescência programada da nossa consciência. Então, quando a gente preserva a memória, a gente garante o futuro. Não smentegar-se da memória del passato para não rovinar o futuro. Tá bem, grazie. O quadro Chacque volta, 4 Chacque, volta na próxima live.